E aí o outro item aqui é a tomada de riscos, né? Que essa pessoa, por ser idealista também, ela toma riscos, né? E se coloca no lugar de vulnerabilidade porque ela quer transformar. E é uma motivação muito genuína, assim, que todo mundo tem. Só que a gente vai encolhendo isso aos Medo, né? poucos. Por medo, por receio, por insegurança. Você pode ter várias desculpas para fazer isso. Porque realmente você não fica numa posição confortável. Você está sempre numa posição desconfortável de algum jeito, né? Em uma medida, porque na outra você está conectada com o seu coração, com aquilo que acredita, e é daí que vem o maior conforto, eu acho. É verdade. Né? De botar a cabeça no travesseiro de noite e saber que você está fazendo o que você deveria estar fazendo. Mas a gente também pode calcular um pouco desses riscos, né, Rodrigo? A gente Pode, conversa muito pode, isso aqui, pode. eu vou sair do meu emprego e vou abrir um negócio e vou não sei o que. Não é isso, né? Você pode começar a calcular o risco que você vai correr, fazer isso com calma, fazer isso com planejamento, porque essas pessoas, pode ser que algumas delas saíram do dia para a noite e falaram, não, vou fazer isso acontecer, mas pode ser que outras precisam planejar mais e tá tudo bem. O importante é que saber que tem um risco de você ser quem você quer ser ou fazer o que você quer fazer acontecer, mas ele também pode ser calculado e dentro desse cálculo planejado, né? Porque eu acho que assusta um pouco falar, não, o cara que é um humano de negócio, ele tem que tomar riscos. Tem, mas pode calcular esse risco e fazer devagar, aí, fazer com calma, então, no seu tempo. Tem muitos exemplos, esse é um bom ponto, Vivi. Tem muitos exemplos de tomada de riscos aí que são interessantes. E eu percebo que existe um padrão também que é você já percebe que você quer fazer outra coisa, não aquilo que você está fazendo no seu emprego, lá no dia a dia. E você pode ou mudar dentro do lugar onde você está, né, para buscar um outro espaço na empresa, ou você pode começar uma outra coisa em paralelo. E aí você vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que trabalhar à noite, né, vai encontrar alguém para te ajudar, mas enfim, é o risco esse risco é calculado e é um que você tem que tomar também. É isso aí. E está disposto a fazer, né? Porque beleza, demanda. É isso mesmo. E o outro, agora eu vou entrar nos últimos 3 aqui, que são mais focados em uma visão da sua conexão com um eu interior, vamos chamar assim, que é a intuição. Tá. Na intuição, existe maneiras de desenvolver a sua intuição, você pode trabalhar com isso e muitas vezes a gente ouve a nossa intuição, mas a gente não quer escutar, Ignora, né? E aí você não faz nada em relação a isso, você pensa, puxa, eu deveria ter ouvido. Quando você entra num lugar, numa reunião e você sente, né, uma coisa estranha no corpo, assim, é porque essa é a intuição falando, que a energia naquele lugar ela não está muito bem balanceada, sei lá por quê, né? Mas se você souber de você ouve, você se sente mais confortável e, quer dizer, mais protegido, né, para não se expor tanto, eventualmente, alguma coisa assim. Ou até clientes, sei lá, você vai numa reunião num lugar que você não se sentiu bem naquele lugar. Então, gente, com certeza não vai dar certo esse relacionamento de longo prazo com esse cliente. E pessoas que a gente conhece também. Então, como desenvolver essa intuição? Tem jeitos de fazer isso. Tenho estudado um pouco isso e é muito, muito interessante. A gente aprende muito. Porque no nosso dia a dia... E é respeitar, então, essa intuição. Aprender a ouvir também. Aprender a ouvir essa intuição. E criar momentos para você se conectar com a intuição. Até, inclusive, antes de dormir, por exemplo, você pode fazer... Tem técnicas para isso. Onde que eu descubro essas técnicas, Rodrigo? Olha, tem uma plataforma que chama Mind Valley, que tem alguns estudos ali sobre isso e tem algumas técnicas que você pode usar para fazer isso. Mas tem em alguns outros lugares também. Legal. Tá bom. Dá para procurar. O ChatGPT pode ajudar. Tá bom, vou perguntar para ele. E as outras coisas são as últimas 2 que eu gosto muito de falar sobre ancestralidade e espiritualidade. A ancestralidade combina um pouco com o que eu falei da questão da família e tudo, mas olhar para o que está sendo construído, o que veio antes de você, né? Olhando para um contínuo de uma construção de família, mesmo de negócios, ou, por exemplo, no caso da Patrícia Santos, da Adriana Barbosa, tinha muito essa força dessa cultura afro que veio com as famílias que foram desalojadas dos lugares onde moravam e chegaram aqui e foram abafadas, né? E na família tinha um lugar muito importante de conexão com a ancestralidade. Em alguns lugares até não, porque as mães falavam, não, filha, você não vai falar sobre isso porque não tem espaço para falar sobre a nossa cultura, né? Mas elas achavam que não, elas achavam que tinha espaço. E aí buscavam maneiras de aprender sobre
essa cultura ancestral, porque é de onde vem essa força, né? Que vem em muitas linhagens, num caminho de descendência e ascendência que passa por séculos, né? Então, existe muita força nessa construção. E a espiritualidade é a capacidade que a gente tem de nos conectar com alguma coisa que é muito maior do que a gente, né? E quando falo de espiritualidade, é importante não confundir com religião, tá? Porque, para mim, o lugar onde eu me conecto mais com a minha espiritualidade é na natureza, né? E a natureza, enfim, tá, não tem um Deus específico, depende. Uma cosmovisão indígena pode ter Pachamama, enfim, cada um se relaciona com isso da maneira que quiser. Mas que é inegável que estar perto da natureza traz benefícios para o corpo, para a mente. Existem muitos estudos sobre isso. É verdade. Então, esse é um lugar de conectar com uma coisa maior que você. Então, dos lugares, né? Você pode ter vários. Super concordo com você, acho super importante. E a ciência está falando muito sobre espiritualidade. A medicina não é sistêmica, a medicina é integrativa. Já tem módulos específicos sobre a espiritualidade, a importância disso na cura de doenças, né, graves até. E tem bastante coisa saindo por aí. Faz tempo já, isso é uma questão de estudo, é que hoje está aumentando, né? E agora tem a conversa dos psicodélicos também, né? Psicodélico, não sei. Psicodélico para mim parece aquela coisa colorida. Não, mas tem cogumelos, psilocibina, MDMA, tem muito tratamento de estresse pós-traumático com essas substâncias, assim. E o que as pessoas que passam por isso reportam é que tem uma conexão muito grande com alguma coisa maior do que elas, né? Com uma espiritualidade. E tem estudos de... É bom falar isso para não ficar esse preconceito, né? Porque é uma coisa que a gente precisa romper também. Tem estudos de Harvard, de Cambridge, da USP, aqui sobre o uso dessas substâncias para o tratamento de estresse pós-traumático. Mas aí a gente precisa de uma prescrição médica, tá, minha gente? Isso vamos... Não? Sim, precisa. Sim, né? Precisa. Não é que você olhou com uma cara e eu falei, não, nós podemos ir lá e comer e tá tudo bem. Não, precisa ter acompanhamento. Por favor, Brasil, né? Não vamos assim... Ou você precisa ter um xamã que possa te... Rodrigo tá falando aqui, mas vamos com calma, não vamos se animando. O pessoal já tá aqui... Não, se anime em buscar informação sobre isso. Por favor, né? Tem livros sobre isso, tem séries na Netflix, tem o Fungos Fantásticos do Michael Pollan, que é um jornalista premiado. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a olhar para a nossa vida, para a nossa existência de uma perspectiva diferente, ampliada. Não é porque foi demonizado em algum momento da história que a gente precisa acreditar que foi sempre assim. Pergunta para as pessoas que passaram por esse tipo de tratamento controlado, numa clínica, num hospital, como é que elas se sentem sobre isso. E tem uma matéria maravilhosa da revista New Yorker, que chama The Trip Treatment. Eu não sei se tem em português essa matéria, mas ela fala sobre como que essas universidades estavam usando algumas substâncias para ajudar as pessoas num momento terminal, que é o tema de vocês aqui, né? Quando elas estavam, com um diagnóstico de câncer terminal. Como ajudar essa pessoa a morrer melhor, de uma maneira assistida por meio dessas substâncias, né? E aí as pessoas reportam que conseguiram se conectar com Deus, com espiritualidade e com a própria família que estava acompanhando, para poder morrer em paz. Então, isso é muito disruptivo. Eu acho que antes a gente ter algum preconceito sobre isso, que quando a gente ouve essas coisas a gente tem, claro, é melhor a gente pesquisar e entender para poder saber se faz sentido ou não. Eu acho que a gente tem que pesquisar sobre tudo. Antes de tomar partido, literalmente falando, a gente tem que pesquisar e pesquisar, né? E não sair dando a nossa opinião aí sem base nenhuma. Realmente, mas assusta, viu? A hora que você falou, eu falei, não, peraí, gente, sério, né? E aí você me trouxe todos esses estudos aí, tá bom, eu vou estudar depois sobre isso.